Livro A Base de Tudo. Capítulo 3. Relacionamento inabalável. Ciúmes. Vamos fazer uma distinção entre ciúme e zelo. O ciúme é fruto da insegurança pessoal de cada um. Na época do namoro, eu sentia muito ciúme da Carol e cheguei ao ponto de pedir para um rapaz que eu julgava ser um pouco melhor do que eu ficar longe dela. A falta de confiança em você mesmo o leva a não confiar no outro também. Depois que nos casamos, o ciúme passou completamente, a ponto de Carol achar que eu não amava mais. Só que não era isso. O fato era que quanto mais seguro de mim mesmo eu me tornava, mais seguro da nossa relação e do amor dela eu também ficava. E então não cabiam mais ciúmes. Aprenda que as pessoas que são ciumentas demais não confiam em si próprias. Se você acha que o cônjuge é capaz de traí-lo, é porque você tem essa capacidade dentro de si e fica colocando a culpa no outro, dizendo que ele não passa segurança, estabilidade ou confiança a você. A única forma de romper com esse ciúme louco e se preocupar consigo mesmo. Saber que tem que investir e pensar em você e não o outro. Existe uma diferença enorme entre ser ciumento e ser uma pessoa zelosa. O zelo te faz ficar atento aos relacionamentos, aos comportamentos do outro, porque senão vira indiferença. Olhar para uma pessoa, para uma amizade e perceber que aquilo não faz bem para seu cônjuge é ter zelo e não grilos na cabeça. Depois que nos casamos, mantive amizade com um amigo de infância e o que ele mais gostava era de viajar pelo mundo, andar com muitas mulheres ao mesmo tempo e gastar todo o seu dinheiro. Até que Carol me chamou e perguntou se aquilo era algo positivo para a nossa vida depois que nos casamos. Não posso esconder que eu ia à casa dele e ficava encantado com a vida que ele levava, com muitas mulheres e uns 3 passaportes, com vários carimbos de países que ele havia visitado, enquanto minha realidade era filho pequeno em casa. Apenas uma mulher viajando para lugar nenhum, apenas ralando como um burro de carga. No final da história, atualmente, depois de ter feito tudo que dava para fazer a um rapaz solteiro, esse meu amigo não tem mais patrimônio, nenhuma esposa ao lado dele e se tornou um homem cheio de traumas e bloqueios, que feriu muita gente e a ele mesmo. Quando Carol me disse que aquela amizade não me fazia bem, ela estava coberta de razão. Porém, eu a achava chata. Hoje em dia, olhamos para a nossa história e vemos quem ganhou mais. Precisamos ter cuidado e zelo um com o outro, mesmo que ele ache chato, porque o zelo é o cuidado que tem a ver com o outro. São diferentes do ciúme, que é um sentimento egoísta. Se você está sofrendo com ciúme, olhe para dentro de si e resolva isso agora. Exercício. Qual a diferença entre ciúmes e zelo? Conflitos no casamento. Qual é a chave da família? É ter paciência, pois a sua família não vai ser perfeita. A nossa também não é. Temos os nossos problemas sérios e nosso atual é que não queremos ficar nos mesmos problemas todos os dias. Onde há paz, não existe conflito. Isso acontece quando 2 cérebros estão na mesma frequência e você sabe
o que irrita e tira a paz do outro. Houve um tempo em que achávamos que o casamento havia sido criado para brigas, pois brigávamos muito. Algumas vezes paramos a discussão para descobrir qual era o motivo pelo qual estávamos discutindo e víamos que eram coisas que não faziam o menor sentido. Descobrimos que toda briga de hoje é referente a coisas de ontem que não foram resolvidas. Não aguentávamos mais brigar por coisas idiotas. Eu sou um cara analítico, gosto de dados, gosto de identificar comportamentos e colocá-los no papel para avaliar. Então fizemos o seguinte: anotamos as brigas que tivemos e apareceram os problemas. É a identificação desses problemas que salvará seu casamento. Você só briga por coisas que não conseguiu resolver anteriormente. Desde então, passamos a resolver tudo na hora e continuamos brigando mesmo assim. O bom era que já não havia coisas acumuladas, mas ainda não estávamos vivendo um relacionamento satisfatório. Foi quando percebemos que havia um ego dentro da Carol e outro ego dentro do Pablo, que nos impediam de confiar um no outro. Cada um precisava usurpar o poder de decisão do outro, o papel do outro, a identidade do outro e suas atribuições para satisfazer e acalmar o próprio ego. As maiores brigas começam a sair no relatório, mas para resolver os problemas, sentamos juntos e falamos que não íamos deixar nada passar para outro dia. E assim resolveríamos na hora. E sabe o que aconteceu? O número de brigas caiu pela metade. Isso é, desejar resolver rápido o conflito. Já ouvimos pessoas dizerem: nossa, mas que coisa mais retrô, mais piegas. Falar que não pode dormir brigado. A questão não é sobre dormir brigado, mas sobre saber resolver na hora. Você prefere ter paz ou razão? Ser feliz ou estar certo? Aprendemos que nas coisas que fazem muito sentido para Carol, e ela vai à frente, e eu fico atrás, como um menino bem comportado. Abro mão de toda a minha inteligência e razão, retiro meu batalhão de cena e vou atrás dela e pergunto se aquela guerra faz sentido para ela. Se a Carol disser que sim, sigo-a com o maior prazer. Não deixo de ser homem, nem perco minha autoridade quando faço isso. Apenas opto por viver o agora, deixando a razão de lado, e passo o comando para ela. Quando o casal cresce em maturidade, eles não têm problemas em deixar o outro ir à frente. O casamento tem apenas um reino e não é possível dividir o exército desse reino ao meio, pois os exércitos brigarão entre si e os dois cairão. Nossos conflitos atualmente são por coisas tão pequenas que nem mesmo consigo me lembrar de algum agora para compartilhar com vocês. Então, ainda existe brigas entre nós? Sim, mas são 100 vezes menores, porque as brigas são necessárias, porque precisamos ajustar nosso batalhão. Existem algumas coisas que uma mulher pode fazer para começar a destruir o reino, e são vários comportamentos, porque um comportamento ruim vai puxando o outro, como murmuração e reclamação, quando para ela nada está bom. Por exemplo, ela tem filhos
E se o marido não ajudar a cuidar deles, ela reclama. Mas se o marido ajuda a cuidar das crianças, também reclama porque ele não faz do jeito que ela faz. A murmuração é um dos primeiros problemas. Já quanto ao homem, o problema começa quando ele não quer proteger a família e começa a pensar só nele e nas coisas fora de casa. Lembre-se de que a prioridade é sua casa e você, que é homem, deve falar assim: primeiro é minha família e não tem conversa. A primeira coisa que o homem pode fazer para derrubar um reinado é simples. Basta pensar em qualquer coisa que não faz parte da família. A segunda coisa é quando o homem está magoado ou chateado e tem uma tendência de dar um gelo na mulher e ficar calado, indiferente. E esse é um padrão muito comum entre os homens, porque aprenderam com os pais. Ele via o pai fazendo com a mãe e assim repete o comportamento com a esposa. Isso só vai acumulando débitos emocionais e gera o efeito contrário do que a pessoa pensa, pois gera frustração e raiva. Qual é o problema que você vai largar hoje? Quando o homem não tem capacidade de argumento ou de fazer perguntas, quando ele é inseguro na sua identidade, na sua autoimagem, ele vai ficar indiferente porque não é homem para fazer perguntas. Algumas vezes, se tiver uma esposa brava, tem que perguntar mesmo assim. É só perguntar e sair correndo, mas vai funcionar mesmo que sejam perguntas feitas por WhatsApp à distância. O remédio para curar as famílias. O remédio é fazer seu parceiro se sentir amado. E quem é que traz o amor para a família? O pai e a mãe. Só que, se você não consegue entender o quanto é amado por Deus, não consegue amar a pessoa e também não aceita o amor do seu cônjuge. E esse é um problema sério, porque pessoas assim também não gostam de escutar ninguém, nem de aprender com ninguém. Como é agradável ter essa simplicidade para ouvir o que as pessoas falam. Verdade com açúcar. No casamento, muitas vezes, não podemos falar a verdade sem açúcar. O casamento vai decolar se você souber disso. A verdade precisa ser dita com açúcar. A única pessoa que tem o poder de nos ofender e ficarmos calados é nosso cônjuge. Não devemos reagir com a força que temos, porque o cônjuge é a única pessoa que nos conhece pelados. Ele sabe das nossas vulnerabilidades, que nos conhece por completo. É a única pessoa com quem você tem que usar açúcar, ou seja, ser mais ameno na fala. É como um café, que é bom demais, mas se você coloca um pouquinho de açúcar, fica melhor ainda. Por mais que você esteja certo e ela errada, adoce só um pouquinho para a pessoa não tomar um tranco. No casamento, temos a tendência de irritarmos a pessoa que mais amamos. E o mais interessante é que nós somos elegantes com as pessoas que acabamos de conhecer, mas dentro de casa não. Exercício. Liste os conflitos que você tem com seu cônjuge. Sente-se para achar uma solução nesta semana. Dependência emocional.
Acredito que na maioria dos casamentos há algum tipo de dependência emocional. Isso pode ocorrer de ambas as partes, mas creio que seja mais comum por parte das esposas em relação aos maridos. Por muito tempo no casamento fui dependente emocionalmente do Pablo. Na verdade, isso já existia na minha infância, pois tenho lembranças de sentir medo até para comprar bala na padaria. Eu transferi ao Pablo uma necessidade excessiva de proteção. Queria que ele estivesse sempre por perto, a meu serviço e dispor o tempo todo. Precisava estar sempre junto dele e isso gerava um vazio muito grande em mim. Você precisa ter amor próprio, conhecer-se e estar bem consigo mesma. Nos seus momentos de conflitos internos ou quando as dificuldades surgirem, conte em primeiro lugar com o Espírito Santo de Deus e não recorra sempre ao seu cônjuge. Talvez um dia acordemos e nosso cônjuge não esteja mais ao nosso lado. Pablo me falava que eu precisava aprender a ser plena e a não depender da energia dele para me sentir bem. Quando você é uma pessoa plena e casa com outra pessoa plena, são dois inteiros e o resultado desta conta é 1 vezes 1 igual a 1. Quando você é inteiro e pleno e casa com alguém que é mais ou menos, tem como resultado 1 vezes 0,5 igual 0,5. Se é mais ou menos pleno e casa com outra pessoa mais ou menos, o resultado é 0,5 vezes 0,5 igual 0,25. O pior resultado que um casal pode ter. Quando o casal se torna um, ou seja, a unidade no casamento, é maravilhoso. É a multiplicação 1 vezes 1. Mas se você não estiver bem, afetará a relação. Se você não for plena, minará a energia da outra pessoa. É igual a multiplicar 1 por 0,5. O relacionamento deve ser feito pelos dois e ter um mesmo propósito para resultar em uma unidade plena. Não dependa de ninguém. Seja uma fonte de emoções positivas e autogoverno para transbordar alegria e vida em seu cônjuge. Quando se entra em um casamento, deve-se investir nele, desfrutando-se um do outro. Caso contrário, se alguém quiser apenas receber ou sugar, faz com que a relação seja subtraída. Não adianta querer obter lucro se não faz investimentos. Imagine uma empresa que não tem dinheiro e começa a vender seus carros, sua mobília e achar que isso é lucro. Esse é um dos segredos do casamento. É preciso investir em cuidado, atenção, tempo e dinheiro. Invista tudo o que puder. Assim como Jesus investiu sua própria vida sem esperar nada em troca, devemos investir a nossa também. A plenitude do seu investimento vai gerar o transbordo. Mas se estiver fragilizado e carente, dependendo da aprovação da outra pessoa, o transbordo não vai acontecer. É aquela conta do 1 vezes 0,5. Você pode se casar com uma pessoa que é plena e está na sua plenitude, mas se casando com alguém que é 0,5, você mina a energia de outra pessoa, porque o relacionamento não é feito por um, mas por ambos. Então, os dois têm que estar no mesmo propósito. Se você for uma pessoa plena e se conectar
com outra pessoa plena, a multiplicação naturalmente será plena. Mas se você não for pleno, o que vai acontecer? Você conectar com alguém que é pleno, você vai abaixar a plenitude da pessoa. Por exemplo, se você for uma pessoa 0,5 e se casa com alguém que parece com você 0,5, será 0,5 vezes 0,5 igual 0,25. Se você multiplicar duas metades, o resultado será pior do que o individual dos dois. Será menor do que antes de multiplicar. Só que se você é 0,5 e se casa com alguém pleno, 1,0 terá outro resultado. 0,5 vezes 1 igual 0,5. Quando eu multiplico meio com um inteiro, vai resultar em meio. O que é pleno tem que ficar dividindo a energia. Se você é alguém pleno e casa com alguém pleno, 1,0 é um inteiro, é unidade. 1 vezes 1 igual a 1. Quando sou pleno e me conecto com alguém que também é, o resultado é 1. Isso está na Bíblia. Quando você deixa o seu pai e a sua mãe, você se torna um com seu cônjuge, ou seja, você é pleno. Essa é a forma com que a matemática influencia os relacionamentos. O nosso problema é que queremos resolver os problemas do mundo. Nós não casamos para resolver um bloqueio ou um buraco emocional nosso. Por acaso alguém casa com um feio para dar uma higienizada nas ruas? A pessoa diz: vou pegar um feio para ajudar o planeta. Não foi por isso que você casou. Você não se casou para ajudar o planeta. Famílias fortes fazem nações fortes. Os Estados Unidos começaram com 55 homens com o Mastermind. Eles colocaram na função: vamos construir a maior nação do mundo. Tel Aviv, uma das cidades mais poderosas do mundo, localizada em Israel, teve início com 62 famílias falando a mesma coisa. Cuidado com as famílias, principalmente quando elas se juntam. O que faz um país pobre? Famílias destruídas. Famílias fortes são a chave para uma sociedade próspera. Exercício. Você ou seu cônjuge possui independência emocional? A mesa. Certo dia, olhando na minha garagem, observei os carros caros que tenho estacionado e pensei no quanto nós gostamos de gastar dinheiro com conforto, quando, na verdade, o que queremos mesmo é aparecer para os outros. O colchão que nós dormimos custa em torno de R$ 2.000. E se eu for somar o valor de todos os carros que tenho na minha garagem, chega a quase R$ 1.000.000. Nesse dia, olhei para a mesa onde fazíamos as refeições e lembrei que ela havia custado R$ 900 e nós não nos importávamos com isso. Lendo o livro A Experiência da Mesa, de David Titus, tivemos um grande insight e nos inspiramos a transformar nossa sala de jantar no santuário da nossa família. A primeira providência foi investir em uma mesa digna de um santuário. Queremos indicar a leitura desse livro, pois lhe trará
uma revelação muito grande do poder de sentar-se à mesa em família. Tivemos a informação de que, entre 2.000 presos de uma penitenciária, cerca de 1.900 recebem visitas de suas mães no Dia das Mães, enquanto no Dia dos Pais apenas 150 recebem visita dos seus pais. Isso acontece porque a maioria deles foi criada sem os pais, sem uma estrutura familiar. Fomos despertados para aprimorar o que já fazíamos com nossos filhos, enfatizando a importância da comunhão em família. Quando observamos referências bíblicas acerca da mesa, percebemos sempre uma relação com comunhão, um lugar onde se senta para ouvir sobre como foi o dia do outro, compartilhar. Nós não abrimos mão do momento à mesa, e mesmo quando tenho um almoço de negócios, não abro mão de almoçar em família e depois cumpro com o meu compromisso. Cada um tem o seu lugar à mesa. Como patriarca, sempre me sento na ponta e cada um tem o seu lugar específico. Mas é interessante perceber a vontade que os meus filhos têm de se sentarem no meu lugar. Por isso, sempre precisamos ensiná-los sobre os papéis de cada um na mesa. Queremos incentivar você a levar essa cultura de sentar à mesa em família para sua casa. Estabeleça ao menos uma refeição ao dia, quando todos possam se sentar à mesa e fazer desse lugar um santuário da família, com um tempo de qualidade, sem pressa e desespero, onde possam olhar um nos olhos do outro e se conectarem para conversar. Existem famílias nas quais essa cultura nunca foi e talvez nunca seja estabelecida. E certamente seus amigos ou os colegas dos seus filhos vão desejar estar com vocês para participar desse momento único em família. Dessa forma, vocês poderão transbordar na vida de outras pessoas. Exercício. Escolha um dia da semana para fazer um jantar ou uma mesa especial para seu cônjuge. União vezes unidade. Em um relacionamento, especialmente no casamento, não deve haver disputa. Enquanto vocês tentarem competir, não sairão do lugar. Casamento não é sobre um ser maior do que o outro, mas é sobre andarem em unidade de propósito e de linguagem. Existem o poder da união e o da unidade. A união é quando eu tenho vários corpos juntos e eles podem estar amarrados uns aos outros, mas distante de qualquer adversidade. Esses corpos se espalham. A física explica isso. Por exemplo, quando rasgamos um saco de laranjas e cada uma vai para um lado. As laranjas estavam unidas, mas não tinham um propósito. Quando pegarmos as laranjas, lavá-las, cortá-las, espremê-las e transformá-las em um suco, então podemos dizer que aquelas laranjas estavam em unidade, pois elas tinham um propósito em comum, que era se tornarem um suco de laranja. Na união sempre vai acontecer a separação, mas a unidade é algo indissolúvel, com um poder ilimitado. Quando as pessoas estão unidas, elas vão se separar, se dispersar diante das adversidades. Por exemplo, se faltar dinheiro no casamento, pensam em separação. Se faltar sexo no casamento, pensam em divórcio. Quando falta algo no casamento, há uma dispersão e cada um vai para um lado.
Na unidade pode acontecer o que for, eles permanecerão juntos, porque existe um propósito maior do que o problema. E independentemente do que aconteça, continuam firmes. Na unidade há um poder ilimitado, pois a Bíblia diz que onde estiverem dois ou mais reunidos, Deus também estará. Há uma passagem no livro de Gênesis 11, versículo 6, que fala sobre a unidade de Deus com seu povo. Então declarou o Senhor: eis que a humanidade se constitui em um só povo, e falam todos a mesma língua. E essa construção é apenas o início de suas iniciativas. Em breve, nada poderá impedi-los de realizar o que quiserem. Até mesmo em relação de sociedade, se houver unidade, você chega longe, pois a unidade gera a mesma linguagem. Dentro do seu casamento, se não tiver unidade com sua família, qualquer coisa que aconteça pode quebrar esse vínculo. Filhos quebram vínculo com seus pais porque havia apenas união entre eles e não unidade. E isso é algo muito sério, pois quando o filho cria unidade com amigos ruins, vai se dispersar da família, porque com a família ele tinha união e com os amigos agora ele tem unidade. Havendo unidade, os filhos podem sair de casa e se relacionar com outras pessoas, mas sempre retornam para casa, lugar onde fica o seu reinado, seu porto seguro. Depois que espremer uma laranja e colocar em uma jarra de suco, não tem mais como resgatar a laranja. Se no seu casamento, na sua relação conjugal houver unidade, pode ficar tranquilo, pois seus filhos vão repetir esse mesmo comportamento. Se não houver unidade, os seus filhos se sentem soltos, dispersos, e o fato de morarem na mesma casa pode significar apenas que vocês são várias laranjas dentro de um mesmo saco. E quando o primeiro problema acontecer, cada um vai para um lado. Mas se sua família e você tiverem um relacionamento com o Deus vivo, nada nem ninguém poderá destruí-los, porque a família é a maior instituição do universo. É a base de tudo. Exercício. Qual a diferença entre união e unidade? O que tem predominado no seu casamento? Uma das coisas que nutrem o casamento é a admiração. Se vocês, marido e mulher, não tiverem admiração um pelo outro ou não edificarem o outro, ficará essa lacuna. Não existe essa admiração se ambos não estão em unidade. Mas essa unidade não é necessariamente exercer a mesma profissão ou ter os mesmos gostos que o seu parceiro. Está tudo bem se um gostar de triatlo e outro gostar de luta. Por exemplo, o que os casais precisam aprender é admirar a diferença e a individualidade do outro e respeitar o espaço de cada um. O casal deve ter alinhado seus princípios e valores, mesmo sendo difícil no começo do casamento. É importante ter acordo e comunicação. Não podemos julgar o cônjuge por errar de maneira diferente de nós. Precisamos aprender a valorizar os valores do próximo, investir e fazer as coisas acontecerem. Bloqueios. Deus ama relacionamentos acima de tudo.
Quando falamos da Trindade, estamos falando de relacionamentos entre Pai, Filho e Espírito Santo. E nossas famílias são uma representação dela na Terra. Os bloqueios acontecem para romper essa representação da Trindade dentro da sua casa. Talvez não faça muito sentido para você o que estou dizendo, mas quero que saiba que isso não tem a ver com religião. Você só precisa entender que o Deus Pai, Filho e Espírito Santo precisa estar dentro da sua casa. Cuidado para que nenhum bloqueio de religiosidade impeça você de viver os planos de Deus na sua vida e na vida da sua família, e que você acabe não desfrutando desse relacionamento com a Trindade. Se você de fato quer prosperar, precisa entender quem é a Trindade dentro da sua casa. Mas se você tem bloqueio com seus pais, quero dizer que também tem bloqueios com Deus. Não despreze essa informação, pelo contrário, identifique os possíveis bloqueios na sua mente e passe os próximos anos de sua vida se desbloqueando. Até o momento em que escrevo esse livro, já fiz 48 desbloqueios na minha mente, e isso não aconteceu de uma única vez. Existem coisas que foram eventos emocionais na sua vida. Existem outras que foram traumas, e eu amo desbloquear as pessoas, pois é mais simples desbloquear do que bloqueá-las. Se você foi abusado sexualmente, isso aconteceu por um determinado período, mas você passa uma vida inteira com ódio e vontade de matar esse abusador. Ele feriu você por um período curto e você se prejudica por toda uma vida, porque fica remoendo isso todos os dias. Entenda que a maior vingança que pode praticar contra esse abusador ou contra quem lhe fez mal é liberar o perdão, dar algo para essa pessoa sem que ela mereça. Isso deixa qualquer abusador ou agressor louco. E o melhor, deixa você livre dessa carga de ódio que o adoece e paralisa. Se quer prosperar e ter a presença da Trindade na sua casa, você precisa perdoar, pois um dos maiores bloqueios que existem acontecem quando você acha que a pessoa está bloqueada com você e, na verdade, é você quem está bloqueado consigo mesmo e transferindo a culpa para outra pessoa. Se você teve pais ou professores rígidos na sua criação, certamente ficará prejudicado no seu casamento ou no mundo dos negócios e precisará se desbloquear. Mulheres que tiveram um pai severo tendem a sentir repulsa do próprio marido. O fato de uma mãe ter sido uma mulher viril e governado a casa faz com que a filha também queira governar a própria casa. E toda mulher viril atrai homens emasculados. Isso acontece porque um homem emasculado quer uma mãe e a mulher viril quer um filho. Quer um homem para comandar. E essa conexão acontece com perfeição. Se não cuidar do seu relacionamento e não investir o que tem para quebrar esses bloqueios, nunca será pleno em seus relacionamentos. Os bloqueios precisam ser identificados e desbloqueados na sua mente. Por exemplo, se houve escassez na sua infância e geralmente foi algo instalado pelo seu pai, pode passar o tempo que for, você não vai conseguir prosperar na sua vida se nunca o deixaram
ter suas próprias experiências ou se falaram coisas negativas a seu respeito e você aceitou o que as pessoas disseram e não o que Deus diz, tudo isso vai bloqueando você. Não ter o poder de tomar decisão com velocidade também é um tipo de bloqueio. Analise tudo que trava você e foque em desbloquear para que consiga prosperar dentro da sua família. Não adianta você perder a esperança. Ela existe para você, que precisa dela. E o perdão não existe para quem é gente boa, mas para as pessoas que são ruins. A misericórdia de Deus não existe para abençoar uma pessoa que é correta, mas para a pessoa que está errada. Então, quando aprendemos isso, acontece algo. Começamos a destravar. Quanto mais o transbordo existir na sua vida, mais crescemos e mais nossa geração crescerá. Assim, não queira crescer em nada, apenas queira transbordar, porque o transbordo inevitavelmente vai fazer você crescer. A base de tudo é a sua família. Exercício. Quem é Deus para você e que lugar ele ocupa na sua família?